Irmãos e irmãs, iniciamos uma reflexão sobre o Evangelho deste 23º domingo do Tempo Comum, Mateus 18, 15 a 20, nesse quarto longo discurso de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. É o Evangelho, o discurso eclesial, o discurso da comunidade, onde apresenta as regras para a convivência na comunidade. Exemplo de Qumran também tinha um livro chamado Regra da Comunidade, que vamos comentar aqui. Começa o texto dizendo: Ean de amartece eise roadelfusu. Porém, esse eise contra ti não aparece em muitos manuscritos, tanto que na edição nestoriana ele foi omitido, colocado entre colchetes, por causa do peso equivalente das testemunhas do texto. Alguns dizem que é melhor deixar contra ti, porque se harmoniza melhor. Ao contrário, se teu irmão pecar, que não é só quando tu estás diretamente envolvido no problema que tem que haver interesse em corrigir o irmão. Não posso ficar de braços cruzados enquanto queimam a Amazônia, por exemplo, e é um irmão que está pecando lá, e não está pecando contra mim, contra os outros, contra a humanidade. Então, se teu irmão pecar, né, diz, vai, ripag elegon auton metaxo sucai automono. Vai ao seu encontro, somente tu, cai automono. Então, está preservando a boa fama. Só você, cai automono, diz o texto. É claro, esse evangelho, muito conhecido com o título de correção fraterna, ele está aplicando agora, fazendo uma evolução daquilo que na primeira leitura nós lemos em Ezequiel, onde o profeta ele vai como indivíduo em nome de Deus para corrigir aquele povo. Aqui nós temos um alargamento desse chamado de Deus para a comunidade toda. Tu vigia da casa de Israel agora é o indivíduo, cada pessoa deve ser esse vigia. Então, um conjunto de ensinamentos destinados a orientar as relações entre os irmãos nas comunidades cristãs. Para viver em comunidade deve haver alguma regra e deve haver alguma orientação para poder a convivência. Como ninguém é perfeito, tem essas regras da correção fraterna. Qumran tem um capítulo todo dedicado à correção fraterna na regra monástica. Então, Qumran diz assim, a demonstrar um ao outro na verdade, com humildade e amor benévolo. Ninguém fale ao seu irmão com ira, resmungando, com mau humor, mau espírito, no mesmo dia da sua culpa, para que não seja carregado dessa culpa do outro, para que tu não sejas culpado do outro no mesmo dia. Ninguém introduza uma causa diante de todos se antes não houve uma correção feita com algumas testemunhas. É no capítulo 5, final do capítulo 5, início do capítulo 6, da regra da comunidade de Qumran. O versículo 14, o nosso texto vai de 15 a 20, o versículo 14 diz claramente aqui para nós, né, que vem antes, né, assim também é da vontade do vosso Pai. Esse é o contexto, o versículo 14 nos dá o contexto desse ensinamento comunitário. Assim também é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que não se perca nenhum desses pequeninos. E ilustra o texto que segue: pequenino é aquele que crê em Jesus. A criança é o maior no reino dos céus.
E Deus se preocupa com ele como o pastor que procura a ovelha perdida. O cuidado de Deus com os pequeninos deve ser exemplo para os procedimentos na comunidade em relação aos irmãos que erram. Tudo isso reflete a regra de vida que nós vamos encontrar em Levítico 19, 17. Esse texto reflete a regra de Levítico 19, 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração, repreende o teu próximo, e não cairás em pecado por causa dele. Lucas também traz esse texto paralelo, portanto estamos na fonte Quelle, Mateus e Lucas, mas usa essa instrução de maneira um pouco diferente. Aqui tem uma preocupação muito mais comunitária, menos individual, em Mateus, porque apela para as testemunhas e para a comunidade. Então, Mateus amplia a instrução, apresentando 3 etapas, amplia aquilo que está em Lucas, apresentando 3 etapas no procedimento de correção de um irmão. E a regra da comunidade também apresentava esse modo de proceder análogo, né? Porque quem vê um irmão pecando tem obrigação em relação a este irmão. Porque o pecado sempre tem uma dimensão comunitária, mas o pecado, aqui temos que ter cuidado, o erro, o pecado, se o irmão pecar, em compreender o pecado. Porque temos a impressão, muitas vezes, que a interpretação que se dá é que o pecado é uma vantagem, é um ganho enorme, é uma realização plena. Mas não é assim. O pecado não é alguma coisa que realmente vai te fazer feliz, é o contrário. O pecado, no termo hebraico hatá, significa errar o alvo. Então, uma vida que erra o alvo, ela não se realiza. A tua missão, o teu objetivo não se realiza. Quando se fala de Deus amoroso, por exemplo, nas homilias, hoje em dia também, né? Em uma sociedade tão carente de violência, que defende violência e violentadores contra os pequenos e humildes, né? Quando se fala de um Deus amoroso, muitos não gostam, preferem um Deus que castiga, um Deus que tortura, um Deus que se impõe autoritário, né? Porém, o pecado, ele não te enriquece. O pecado te desumaniza. Deus ama o homem, o ser humano, e por isso adverte para não errar o caminho. Por isso que Deus quer nos corrigir, não para que não sejamos felizes no pecado. Alguns que não têm medo do juízo de Deus se aproveitam, né, e vão. O pecado não traz felicidade, mas traz mais sofrimento, diminuição, angústia. É como a droga. A droga pode te dar um momento de prazer, mas depois te larga na rua da amargura, do desespero, da destruição, da autodestruição, da destruição da família e assim por diante. Que vantagem tem em pecar? Então, essa compreensão. Deus, ele quer nos salvar a todos. Por isso temos que corrigir o irmão que está no erro. Quando a pessoa se prejudica, prejudica toda a comunidade. É necessário, portanto, é necessário tentar a conversão desse irmão que erra. Então aqui temos as três atitudes que vão sendo elencadas, né? Então, é ano de amartese. Se teu irmão pecar, elengson auton metaxus sucai autumono.
quer, portanto, salvar a honra do irmão pecador. A segunda atitude, porque só para salvar a honra, não difamar, não espalhar a notícia. A segunda atitude, se isso não resolver, se ele não der ouvido, deverá ser advertido diante de 2 ou 3 testemunhas. Ora, para que tudo se resolva pela palavra dessas 2 ou 3 testemunhas. Então, alusão clara à regra de Levítico 19:15, porque 19:15, não cometam injustiças no julgamento, não seja parcial para favorecer o pobre ou para agradar ao rico. Julgue com justiça os teus concidadãos. Não espalhe boatos, nem levante falso testemunho contra a vida do teu próximo. Eu sou Javé. Então, também aqui, né, para que, alusão à regra de Levítico, salvar a honra da pessoa, 2 ou 3 testemunhas, não espalhar a notícia. Terceira atitude, isso somente em última instância, o fato deverá tornar-se público. Se desprezar a advertência da comunidade, deve ser considerado, então, a partir dali, como pagão ou publicano. Então, como um pagão ou um publicano, no versículo 17. Né? Agora devemos ter presente também que para Jesus, quem são os pagãos e publicanos e pecadores? Pecadores, estamos falando de pecadores e publicanos. São aqueles que Jesus tem mais atenção. Então, quem erra tem que ter atenção, não é uma atitude de ódio ou de revanchismo contra eles, mas é para salvar, para ganhar esse irmão. Há uma tensão aqui, pois transparece a influência dos judeus cristãos da comunidade de Mateus, que se reflete no modo de proceder. Jesus se relaciona com pecadores e publicanos. Aqui, a comunidade eclesial de Mateus manda seja considerado como um publicano ou um pagão ou publicano. Uma tensão entre as duas maneiras de proceder da comunidade e de Jesus. Mas a tríplice tentativa de reconduzir o irmão mostra interesse em salvar o irmão. Por isso, essa denúncia, ou esse considerado pagão ou publicano, é como se fosse um tratamento de choque para que a pessoa sinta falta e volte. Não é de fato, podemos interpretar assim. E essa instrução, então, ela vai ser encerrada com a seguinte expressão: Amém, lego, remim. Então, amém, verdade, verdade vos digo. Né? E isso nos traz aquela autoridade que tinha sido dada a Pedro no capítulo 16, agora é alargada a toda a comunidade. E onde vai dizer que as divisões da comunidade, onde vai dizer que as decisões da comunidade serão homologadas, ratificadas pelo próprio Deus. Temos, depois desta correção fraterna, nas 3 etapas, temos 2 logions sobre a oração, 2 palavras. Palin, de novo, lego, de novo vos digo. Então, para fazer ligação dessa oração com a correção fraterna, de novo vos digo. Então, Jesus garante isso, né? Seu Pai ouvirá a oração de 2 ou 3 que se unirem na terra para pedir alguma coisa. O que conta não é o número material de membros da comunidade. 2 ou 3 unidos na fé e no amor de Jesus já formam uma comunidade. Certas rezas para os judeus exigem a presença de um minyan, ou seja, um quórum de 10 homens. Qualquer comunidade
inclusive, que pudesse reunir 10 homens, deve ter a sua própria sinagoga. O segundo lógio é Jesus estar presente quando 2 ou 3 se reunirem em seu nome, a presença de Deus. Né? Os rabinos ensinam, se 2 se sentam juntos e entre eles está a Torá, então estará entre eles a Shekinah, a tenda, a morada de Deus entre o seu povo. E morar, termo morar, o termo usado para evitar pronunciar o nome de Javé, a Shekinah, a presença de Deus, a morada de Deus, sem usar a palavra Deus. Esse logo, provavelmente, de origem pós-pascal, expressa a fé da comunidade primitiva na presença do ressuscitado. Ele está presente. Em Mateus 28, 20, nós temos claramente o mandato missionário: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Retomando o ensinamento em 3 etapas e 7 conclusões. Retomemos o diálogo pessoal. Para ver esse diálogo pessoal com o teu irmão que errou, ele deve iniciar-se com um exame de consciência em relação a si mesmo. Não sei lá, corrigir e pronto, não. Primeiro te examina se está certo que você está agindo por amor. Se não é um sutil prazer de sentir-se superior ao irmão que errou. Lembrar a severa advertência de Jesus em Mateus, no primeiro discurso, Mateus 7, 4 a 5. No primeiro discurso de Jesus, Sermão da Montanha, Jesus adverte seriamente sobre aqueles que querem corrigir os outros, dizendo: como te atreves a dizer a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Essa advertência, ter presente exame de consciência antes do diálogo pessoal. Segundo ponto, com testemunhas. A necessidade de ter mais algum parecer, ter uma a necessidade é decorrente da consciência da complexidade da vida de cada pessoa humana. Tudo isso exige um proceder com tato, prudência, cautela. 2 pessoas pensam melhor do que uma só. Isso sempre foi. Terceiro, para com toda a comunidade. Só ela pode, eu vi que o verbo pode, porque ela tem poder, só a comunidade tem poder de considerar um irmão incorrigível como quem se põe fora da comunidade. A igreja pode fazer isso pelo mandato de Jesus a Pedro e aos apóstolos, ligar e desligar. É o sinal de uma missão de julgamento e de perdão, ligar e desligar. Não se trata, porém, de afastamento feroz e flagrante, mas de perceber, constatar uma escolha negativa de um membro traidor. Ele escolheu, é ele que está se excluindo, se excomungando da comunidade. Hortensio Spinetoli, exegeta italiano, ele comenta esse texto dizendo: um pai e mãe nunca caçam um filho. Podem constatar o afastamento de um filho, mas sempre com dor e amargura. E Ezequiel 18, os capítulos antes do texto que nós lemos hoje, diz: Deus não sente prazer pela morte do inimigo,
O que eu quero é que se converta e viva. Esta é a vontade de Deus. Dentro dessa reflexão, podemos concluir com 7 pequenos pontos para a nossa meditação a partir do Evangelho. Primeiro, o ensinamento a partir da psicologia e a partir de uma nova pedagogia com as luzes muito maiores que nós temos hoje pelas ciências. Né? Primeiro ponto, e se teu irmão pegar, repague, vai ao encontro dele. Não tem que ficar esperando que eles venham te procurar. Você vai. Caminha ao encontro do teu irmão. Vai ao encontro dele. É o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, o que te autoriza a ir falar com o teu irmão? É porque ele é teu irmão. Simplesmente. Não precisamos de grandes tratados sobre a autoridade que eu tenho para te corrigir ou não. É meu irmão, vamos lá conversar com ele. Terceiro, não é para ostentar nada, mas é para ganhar o teu irmão. É para o bem somente. Porque ganhando teu irmão, tu ganhas um tesouro na tua vida. Né? Quarto, não temos o direito de ser amados. Ninguém tem direito, tem o direito de ser amado, mas temos o dever de sermos amáveis com os outros. Quinto, o poder de ligar é de todos os fiéis. Ligar em torno a si pessoas boas, capazes de tocar o impossível mundo novo, ligar-se, estar relacionado, formar comunidades. Sexto, 2 ou 3 reunidos em meu nome, porque somos seres sociais. E interessante que aqui não diz que somente quando 2 ou 3 estão rezando, mas diz 2 ou 3. Certo que rezar é unir a terra ao céu, é suscitar a esperança de um reino onde haja paz e amor e pão. Sétimo, e aqui vem o termo sinfonessosin, do verbo sinfonel, que daí vem a palavra sinfonia, uma orquestra, ela toca numa sinfonia, o que não significa que toca um só instrumento, ou que todos os instrumentos têm que ser iguais, mas dentro de uma variedade muito grande, nós temos cada um fazendo o que lhe compete. Deus está presente na troca de olhares, na sinfonia, na harmonização dos irmãos, na troca de afeto entre pessoas que se amam. É possível amar também nas circunstâncias mais difíceis. Ele comunica a nós a sua força, o seu amor. Bom domingo a todos.